figura de linguagem catacrese. Agora nós vamos ver outra figura de linguagem, a sinestesia. A sinestesia acontece pela associação de sensações por órgãos de sentidos diferentes. A sinestesia ela é uma figura de linguagem muito simples de ser identificada, só por esse motivo aqui, ó. Ela acontece pela associação de sensações por órgãos de sentidos diferentes. Quando numa frase, num texto, ele está utilizando órgãos dos sentidos, só que fazendo relações diferentes entre os órgãos. Vamos ver aqui nos exemplos a seguir. Exemplos. Com aqueles olhos frios, disse que não gostava mais da namorada. A frieza está associada ao quê? Está associado ao tato e não à visão. E no caso aqui, ele fez o quê? O autor, no caso aqui, o autor fez uma troca. Ele associou o frio aos olhos. Foi a forma com que o namorado olhou para a namorada e disse que não gostava mais dela. Então, a sinestesia, ela faz esse momento de associação de sensações, só que de órgãos de sentidos diferentes. No outro exemplo, ele diz aqui, observe a tirinha. E foi então que ela me deu aquele olhar frio dela. Nossa, quanto tempo eu não ouvi alguém usar uma sinestesia. Não tinha nada a ver com o sino, não. Era puro desprezo mesmo. Que, aliás, parecia demais com esse olhar que você me deu agora. Nessa tirinha nós podemos observar que a figura de linguagem sinestesia se faz presente no primeiro quadrinho, quando ele diz: e foi então que ela me deu aquele olhar frio. Por quê? Porque o frio está fazendo referência ao tato e não ao olhar, que é o órgão da visão. Então, na tirinha acima, a expressão olhar frio é um exemplo de sinestesia. Então, lembrando da definição, sinestesia, quando é que ela vai acontecer? Então, a sinestesia ela acontece pela associação de sensações por órgãos de sentidos diferentes. Outro exemplo é o cheiro azedo, porque o cheiro está fazendo referência ao olfato e o azedo está fazendo referência ao paladar. Olhar doce, que o olhar está fazendo referência à visão e o doce está fazendo referência ao paladar. Dentre outros exemplos que poderemos encontrar dentro de textos ou outras frases. Após vermos a sinestesia, agora nós vamos para perífrase. A perífrase, também chamada de antonomásia, é a substituição de uma ou mais palavras por outra que a identifique. A perífrase, também chamada de antonomásia, é a substituição, vejam aí, é a substituição de uma ou mais palavras por outra que a identifique. Olhem aí no exemplo. O rugido do rei das selvas é ouvido a uma distância de 8 quilômetros. As palavras rei das selvas, ela está substituindo a palavra leão. O rugido do leão é ouvido a uma distância de 8 quilômetros. E na definição da figura de linguagem, ela diz que é uma substituição de uma ou mais palavras por outra que a identifique. Como o leão é identificado? Ele é identificado como o rei das selvas. Então, quando eu utilizo esse exemplo, eu automaticamente consigo identificar que o rei das selvas é o leão. Então, quando eu tenho palavras ou expressões que eu posso identificar outras, eu estou utilizando a figura de linguagem perífrase. Vamos ver aqui outro exemplo. Vamos observar agora esse outro exemplo. E pode deixar esse guarda-chuva, porque ali embaixo é que é a terra da garoa. Aí olhem aqui, na charge acima foi usada a perífrase, uma vez que terra da garoa
que é essa parte aqui que ele botou em destaque, é uma forma de identificar a cidade de São Paulo. É como a cidade de São Paulo é conhecida. Então, automaticamente, para as pessoas que conhecem São Paulo como a terra da garoa, eu posso fazer essa substituição e identificá-lo a quem ele faz referência sem nenhum problema. Então, a perífrase, ela vem com essa finalidade de substituir palavras ou expressões por outras e que, na medida que eu faço essa substituição, eu consiga identificar qual é a palavra ou expressão de origem, a original. Nós acabamos de ver essas figuras de linguagens e todas elas fazem referência às palavras. São figuras de linguagens de palavras. E agora nós veremos as figuras de linguagens de pensamento. As figuras de pensamento são usadas para tornar os textos mais bonitos ou expressivos através da utilização de ideias e pensamentos. As figuras de pensamento, elas são usadas para tornar os textos mais bonitos ou expressivos através da utilização de ideias e pensamentos. Vendo essa definição, você pode até ficar um pouco confuso e pensar que não conhece nenhuma das figuras de pensamento. Mas, pelo contrário, quando eu começar a apresentação delas, vocês vão perceber que elas são muito mais comuns do que vocês imaginam e que possivelmente vocês já viram e já utilizaram ou ainda utilizam no dia a dia de vocês. A primeira figura é a hipérbole. A hipérbole corresponde ao exagero de uma ideia feito de maneira intencional. Quando eu tenho aquela intenção, eu quero dar exagero àquela ideia, eu quero dar uma ênfase maior. E como exemplo, eu tenho aqui, quase morri de estudar. Quando eu utilizo o termo morri, eu estou fazendo o quê? Eu estou dando um exagero, eu estou dando ênfase. Eu estudei tanto, mais tanto, que quase morri. Até porque ninguém nunca morreu de estudar. Então, eu estou tendo um exagero. A hipérbole me traz esse exagero. Ele diz bem aí na sua definição. Corresponde ao exagero de uma ideia, só que de maneira intencional. Quando eu tenho a intenção de utilizar aquele exagero. Quase morri de estudar. Eu quis mostrar para os meus colegas que eu estudei muito, eu me dediquei, eu realmente estudei. Então, por ter estudado demais, eu ia morrendo. Agora vamos observar outro exemplo. Tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha. Viu como eu canto bem? Aham. Aposto que Elis Regina está morrendo de inveja. Eu sou sinistro. Aí ele utiliza a hipérbole em qual momento? Quando ele utiliza a expressão morrendo de inveja. Porque ela diz que ele está sentindo tanta inveja, que aos poucos está morrendo. Então, assim, ele está utilizando de um exagero e, ao mesmo tempo, ele está sendo irônico. Porque cantando tô ficando atoladinha, a Elis Regina está morrendo de inveja. Nossa! Ele quis dar um exagero, quis dar uma ênfase nesse momento. Que ele diz assim, morrendo. Morrer de inveja, você não morre. Ele apenas causou essa ideia de que ele sentiu tanta inveja que acabou morrendo. Então, ele está utilizando de um exagero. A hipérbole, então, é muito fácil de identificar. É quando você vê que tem expressões que utilizam o exagero como sendo seu recurso principal.